Olá, seja bem-vindo a mais um Conexão Cidadão, programa oficial do TCE Ceará, onde a gente aprofunda aqui, né, Carol, os principais assuntos que norteiam, né, dão ali, participam, né, aqui da corte cearense. E hoje não vai ser diferente, né, e vamos conversar de algo que está no nosso dia a dia, né, e que influenciam diretamente a nossa vida em sociedade. Estou errado ou estou certo? Está certo, a gente está falando sobre a gestão dos resíduos sólidos, ou seja, para onde é que o lixo vai quando sai das nossas casas. E o tribunal realizou uma fiscalização para verificar a concessão administrativa de um aterro sanitário no município de São Gonçalo do Amarante. E para conversar com a gente, né, convidamos aqui o servidor da casa, o servidor do TCE Ceará, Carlos Nascimento. Vamos aqui dar as boas-vindas a ele. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no Conexão Cidadão para a gente conversar sobre esse assunto. A gente estava aqui conversando antes de começar o programa, né? É fascinante, né? Esse assunto. E vamos saber o que está acontecendo, essa operação concomitante, né, cara? O que é isso? É quando acontece tudo ao mesmo tempo agora? Exatamente. E também, né, Carlos, a gente queria saber qual o objetivo central dessa fiscalização que envolveu a concessão administrativa do aterro sanitário de São Gonçalo do Amarante. Oi, Carol, Dimitri, prazer estar aqui novamente. Nós iniciamos uma auditoria no projeto que São Gonçalo está encampando, relacionado a realmente uma concessão administrativa dos resíduos da coleta, do transporte, do tratamento dos resíduos sólidos urbanos da cidade. Então, o nosso objetivo principal com essa fiscalização era ter uma ideia de como é que estava a regularidade jurídica dessa contratação, como estava a viabilidade operacional do que está se pensando para ser feito em relação aos rejeitos e também se haveria uma sustentabilidade financeira tendo em vista que é um projeto longo, de 35 anos, com o andar dos anos, quanto à percepção ali de demanda que seria realmente contratada e o quanto que a empresa teria que gastar em relação aos seus investimentos. Então, há uma análise que ela é ampla nesse sentido, mas ela se dizer que ela é bem dividida em alguns aspectos. E, Carlos, por que essa etapa é tão importante, assim, de vocês, assim, do tribunal fazer essa análise, enquanto esse processo está rolando, assim, está acontecendo, né? Fazer essa, como a gente estava brincando aqui, né? De forma concomitante, né? Ao mesmo tempo. Por que isso é tão importante? Legal, Dimitri. De fato, nem tudo que o tribunal faz é ao mesmo tempo em que o gestor está conduzindo. Mas, desde 2018, o tribunal editou uma instrução normativa para que esses projetos que são relacionados com a desestatização, principalmente os de concessão e de parcerias privadas, por conta do seu volume vultuoso de recursos, por conta de, em geral, tratarem de questões voltadas para a infraestrutura, que muitas das vezes também mexe com a dinâmica da população. São intervenções que assim, têm aspectos que não são somente econômicos, eles são sociais e ambientais. Houve essa ideia de que o tribunal poderia ajudar a aprimorar projetos quando se tivesse acesso aos estudos que as prefeituras ou o Estado do Ceará estava fazendo em relação a eles. Então, o concomitante nesse sentido seria esta análise antes mesmo de o edital ser lançado para que os participantes mostrassem interesse. A gente tem acesso à documentação e pode fazer, após os nossos procedimentos de verificação, apontamentos, sugestões de melhoria, encaminhamentos que, se fizerem sentido para melhorar o desempenho desse projeto, o município consiga corrigir antes mesmo do edital estar publicado. Essa é a ideia. Até porque é um projeto de 35 anos, né? Não dá para ter espaço para nenhuma falha. É isso. Uma vez iniciado, a gente pode até tentar corrigir. Mas à medida que o tempo vai passando, isso fica mais difícil e, com certeza, o desperdício ele já terá acontecido
se tiver iniciado da forma equivocada. E, Carlos, sabendo da complexidade da análise de um processo desse, quais seriam, assim, os principais aspectos ou então riscos relacionados? Porque eu fico imaginando assim, a empresa vai fazer a coleta, o transporte e o manejo, né, lá no aterro sanitário. Então, assim, é melhor uma empresa só? Ou é melhor um conjunto de empresas? E também, como é que se paga também? Como é que a gestão pública vai pagar por esse serviço? De fato, depende do projeto, como seria a melhor maneira de operar, digamos assim. Então, o tribunal, dentro desses 3 eixos que eu vinha explicando, eu posso dar alguns exemplos de riscos que a gente fica atento durante essa análise. Em relação à parte jurídica, por exemplo, o principal é que se mantém uma segurança, uma expectativa de que as regras serão cumpridas. Então, tudo que tenha uma ideia de que parece ser uma exigência técnica, mas, no entanto, está mais restringindo a competitividade do que trazendo ali uma vantagem para o que seria o poder público, a gente tem um olhar em relação a isso. Você falou sobre ter ou não mais empresas prestando serviço. Em geral, dentro da economia, o ideal é que mais empresas possam prestar esse serviço, porque isso vai trazer mais participantes. Mas por ser um serviço também muito extenso em sua cadeia, que exige desde a coleta até o transporte a um determinado local, um tratamento desse lixo e, eventualmente, uma destinação final que tem que ter rigorosos sistemas e procedimentos ambientais ali, talvez eu pudesse juntar empresas que têm expertises diferentes para que, com um consórcio, eu pudesse prestar o serviço como um todo. Um outro exemplo, em relação ao operacional. Se a contratação não tiver cláusulas que definam qual a maneira de pagar pelo desempenho da empresa, o poder público vai correr o risco de, eventualmente, fazer um pagamento de um serviço que não está sendo feito a contento. E, assim, só para finalizar, se pensarmos em sustentabilidade financeira, a sustentabilidade financeira ela depende da demanda do serviço. Algo que nós verificamos nesse projeto foi que o estudo previa um aumento da população nos próximos 35 anos. Quando a nossa formação demográfica, a nossa evolução diz que, na verdade, nós já estamos chegando em um momento de estabilidade, inclusive talvez até de encolhimento da nossa população. Então, imagine esse serviço de coleta de resíduos sólidos, que depende exclusivamente da produção de lixo, que vem, muitas das vezes, da atividade humana das pessoas. Quanto mais pessoas, mais lixo. Havia uma previsão de aumento, quando, na verdade, o que se espera é que a população diminua. Isso traria um problema na equação, se confirmasse, muito grande, porque estaria se pensando em investir em mais equipamentos, colocar mais pessoas trabalhando com essa situação, e isso aumenta o gasto, inclusive do poder público, claro, não só da iniciativa privada, trazendo, na verdade, uma expectativa de receita que não se concretizaria. Haveria um desequilíbrio, e aí, como a gente está falando de longo prazo, olha o quanto que nós teríamos que reorganizar essa situação entre o poder público, entre a empresa que começou o serviço, e a possibilidade dela continuar ou não o serviço. Poderia haver um momento em que ela simplesmente diria: eu não consigo mais prestar o serviço. Então, assim, eu falei um pouco de situações diversas, mas todas elas trazem para a mesma questão, que é uma preocupação de o contrato ele ser sustentável ao longo do tempo e manter principalmente o serviço para a população. Isso aí só reforça a importância desse processo prévio, né? Isso. Que o tribunal faz, para não ter que, como você estava falando, Carlos, para não ter que, após o assinado do contrato, não ter que judicializar, não ter que, às vezes, parar até a operação por algo que já poderia ter sido revista e ter sido consertada. Perfeito. E aproveitar aqui, Carlos, e perguntar também, você deu até uma passeada aqui, né, Carol? Mas assim,
para a população, como é que a população pode sentir esses benefícios, né, dessa previedade, assim, trabalhando de forma conjunta, prévia nesses contratos antes que haja a assinatura? Então você está falando dos benefícios. Então, exatamente, né? Dos benefícios. Como é que elas podem enxergar os benefícios? Obrigado, cara. Esse talvez seja o mais importante. Como é que o trabalho que o tribunal faz se reflete na vida ali da população. Talvez esse reflexo ele não aconteça imediatamente, porque a decisão foi tomada há poucos dias até, sobre como o Poder Público de São Gonçalo, por exemplo, terá que fazer ajustes. O que vai acontecer é que se os ajustes forem feitos e se, uma vez o edital publicado, a gente conseguir trazer uma empresa séria e que tenha os atributos necessários para conseguir entregar o serviço. Então, a população vai ter uma saúde melhor, vai ter o lixo sendo tratado da melhor maneira e não terá paralisações nesse serviço durante esses 35 anos. O ideal é que, já que estamos falando de riscos, é que a gente entenda que se eu estivesse num avião, por exemplo, o que eu gostaria era que durante a velocidade de cruzeiro eu praticamente não sentisse nada. Então, eu estivesse viajando com conforto e tranquilidade e segurança. É a mesma ideia. A população, ela talvez não note que possíveis problemas foram evitados, mas ela vai entender que a qualidade do serviço está sendo bem prestado e não é uma preocupação para ela, por exemplo, se o caminhão do lixo vai passar ou não na data correta. Então, como a gente pode imaginar que a população vai ser bem atendida. Carlos, quero agradecer você ter separado um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente, né? Todo mundo que acompanha aqui o Conexão Cidadão sobre essas ações do Tribunal de Contas e como elas afetam, né? Como você falou, assim, não talvez agora de forma tão indireta, mas no nosso dia a dia, sem a gente perceber, o Tribunal de Contas está ali agindo. Muito obrigado. Eu que agradeço. A oportunidade fica à disposição. Conexão Cidadão, infelizmente, fica por aqui. Eu espero que você tenha aproveitado, tenha aprendido mais como o TCE Ceará trabalha, né, Carol? Acredito que muita gente não sabia que tinha esse trabalho prévio, né, junto para poder prevenir aí qualquer problema depois de uma assinatura de uma concessão tão importante como é a concessão de um aterro sanitário. Tá? Exatamente, e também verificar que o tribunal atua em áreas como o próprio meio ambiente. Exatamente, Carol. Espero que você tenha aproveitado o programa de hoje, como nós aqui aproveitamos, e nos vemos na semana que vem, se Deus quiser. Até lá. Até o próximo programa.